Como vai? Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que é a meditação em plena consciência. Vamos também dar un oi para nos amigos francophones. Bonjour les amis, ici aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de fort important qui est la méditation en pleine conscience, et donc nous allons faire ça d'abord en portugais et puis je vais parler des mêmes choses en français pour vous, ok? Então, qual é a coisa mais importante que temos de ter com a meditação plena na consciência? É que temos de nos conectar com o universo. Olha aqui estou na Barra de São Miguel, é um lugar maravilhoso, onde a conexão com o universo é uma coisa perfeita, tem aquele calma, aquela tranquilidade, aquele sossego que faz que você em total conexão com o universo e que você pode pensar no hoje, aqui e agora. O que é isso? Às vezes você está em uma correria, você está em um projeto onde você acha que as coisas vão de um certo jeito e que você precisa redirecionar e que você precisa fazer crescer. E como você vai fazer isso? Você vai fazer isso com aquele pensamento, com aquela ideia que vai fazer que você vai fazer aquele pulo e que você vai poder dar outra energia, outro desenvolvimento ao seu projeto. Então, por isso que eu que sou clínico geral vou falar de uma coisa muito importante. Às vezes, o que é a diferença entre o sucesso e o fracasso? É só 1 milímetro, é só uma pequena distância, é só uma pequena coisa. Por exemplo, na cirurgia estética, para ter aquele rosto maravilhoso, aquele star de Hollywood, o cirurgião ele faz cálculos e às vezes ele tem de medir a distância entre o nariz e o lábio. E essa é uma distância padrão que depois ele faz toda uma adaptação para corrigir todo aquele negócio do rosto. Então, você vê que às vezes o que faz que uma pessoa é linda, maravilhosa, ou que a pessoa parece um pouco feia, é só uma vez 1 milímetro. Então você percebe que as coisas têm de ser bem cuidadas e que as coisas têm de ser cada detalhe tem a sua importância, e quando você pensa que está fracassado, que está longe do resultado, às vezes você está tão perto. É por isso que quando você faz aquela meditação, é que você se conecta com o universo, faz um vazio na sua mente, no seu coração. Você se conecta com hoje, aqui e agora. Você vai num lugar um pouco sossegado assim, onde você se conecta com o universo, e aqui pode ser um lugar onde você vai ter aquela fonte de energia, de tranquilidade e de sossego que faz que você vai ter toda aquela força, aquele poder para alcançar na sua mente, no seu coração, aquela ideia e fazer assim: nossa, aqui hoje achei o que vai fazer que eu vou atingir o meu sucesso. Então, agora vou falar a mesma coisa para os meus amigos francophones. Et donc, les amis, ici aujourd'hui nous allons parler de la méditation en pleine conscience. C'est quoi? C'est on s'arrête un peu et on va dans un endroit calme, serein, où on peut se relaxer un peu et se connecter à l'univers et se connecter à cette énergie merveilleuse que l'univers nous envoie, et nous concentrer sur aujourd'hui, ici et maintenant. C'est quoi? C'est que quand on est occupé à développer un projet, à développer une entreprise, à développer une idée géniale, parfois on est arrêté en se disant ben là je suis dans une voie sans issue, et le succès il est parfois à 1 millimètre, il y a une courte distance de cette situation où on est tout à fait désolé, où on se dit qu'on est loin du compte. Et donc le fait de se poser, de se relaxer et de se connecter à l'univers et de penser à aujourd'hui, ici et maintenant, ben on peut avoir la solution qui peut apparaître à nos yeux et qui est un peu comme vous savez que je suis médecin, et
qui est un peu comme les chirurgiens esthétiques. Vous savez que les chirurgiens esthétiques ont un étalon de mesure qui est la distance entre la racine du nez ici, la base du nez ici et le haut de la lèvre. Et cette distance est très importante pour eux parce que c'est l'étalon de base pour calculer toutes les autres comment dirais-je, variables pour corriger le visage des stars de Hollywood. Et donc vous voyez que parfois c'est une question d'1 millimètre qui fait qu'une personne est quelconque ou que la personne se transforme en star de Hollywood et qui va être la personne qui va être la coqueluche des stars de Hollywood et qui va être la coqueluche du cinéma américain et mondial. Et donc le propos de ce live aujourd'hui, c'est que voilà, par moment il est important de se relaxer, de se poser et de se poser la question qu'est-ce que je veux dans ma vie, où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, et de là commencer à réfléchir et se dire bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, ici et maintenant, pour que dans 3 ans je puisse être là où mon projet, là où mon idée m'emmène. Voilà, donc ça c'était le propos du live d'aujourd'hui. Et là maintenant je vais vous laisser profiter de votre journée, de votre soirée, parce que ici il est 14h30, je pense donc qu'il est 18h30 en Belgique et en France. Au Québec je ne sais pas à quelle heure il est, ni en Afrique francophone, mais bon, ça vous permet un peu de voir où nous en sommes. Donc ici nous allons nous quitter pour aujourd'hui et à très bientôt sur le live. Et donc n'hésitez pas à envoyer des likes et à vous inscrire sur la liste VIP ici pour recevoir tous les contenus, et on se retrouve bientôt et comme toujours je vous souhaite à chacun le meilleur. Então, queridos amigos e amigas, agora me despedi dos amigos francófonos e agora vou me despedir de você. Então, que tem monte de conteúdo para compartilhar com vocês e a gente se vê logo para falar de outro assunto. E sabe uma coisa? Eu desejo a você o melhor. Tchau, tchau!